Artigo 155. Será fornecido ao beneficiário demonstrativo minucioso das importâncias pagas, discriminando-se o valor da mensalidade, as diferenças eventualmente pagas com o período a que se referem e os descontos efetuados. Artigo 156. O benefício será pago diretamente ao beneficiário, salvo em caso de ausência moléstia contagiosa ou impossibilidade de locomoção, quando será pago a procurador cujo mandato não terá prazo superior a 12 meses, podendo ser renovado ou revalidado pelos setores de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. Parágrafo único. O procurador do beneficiário deverá firmar perante o Instituto Nacional do Seguro Social termo de responsabilidade, mediante o qual se comprometa a comunicar ao Instituto qualquer evento que possa anular a procuração, principalmente o óbito do outorgante, sob pena de incorrer nas sanções criminais cabíveis. Artigo 157. O Instituto Nacional do Seguro Social apenas poderá negar-se a aceitar procuração quando se manifestar indício de inidoneidade do documento ou do mandatário, sem prejuízo, no entanto, das providências que se fizerem necessárias. Artigo 158. Na constituição de procuradores, observar-se-á subsidiariamente o disposto no Código Civil. Parágrafo 1º. O dependente excluído na forma prevista no parágrafo 9 do artigo 16 ou que tenha a parte provisoriamente suspensa na forma prevista no parágrafo 5 do artigo 114, não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Parágrafo 2º. O dependente que perder o direito à pensão por morte na forma prevista no parágrafo 5 do artigo 105, não poderá representar outro dependente para fins de percepção do benefício. Artigo 159. Somente será aceita a constituição de procurador com mais de uma procuração ou procurações coletivas nos casos de representantes credenciados de leprosários, sanatórios, asilos e outros estabelecimentos congêneres, nos casos de parentes de primeiro grau ou em outros casos a critério do Instituto Nacional de Seguro Social. Artigo 160. Não poderão ser procuradores, inciso 1, os servidores públicos civis ativos e os militares ativos, salvo se parentes até o segundo grau. Inciso 2, os incapazes, para os atos da vida civil, ressalvado o disposto no artigo 666 do Código Civil. Parágrafo único. Pode outorgar procuração às pessoas maiores ou emancipadas no gozo dos direitos civis. Artigo 161. O serviço social constitui atividade auxiliar do Seguro Social e visa prestar ao beneficiário orientação e apoio no que concerne à solução dos problemas pessoais e familiares e à melhoria de sua inter-relação com a Previdência Social, para a solução de questões referentes a benefícios, bem como, quando necessário, a obtenção de outros recursos sociais da comunidade. Parágrafo 1º. Será dada prioridade de atendimento a segurados, em benefício por incapacidade temporária e atenção especial a aposentados e pensionistas. Parágrafo 2º. Para assegurar o efetivo atendimento aos beneficiários, poderão ser utilizados mecanismos de intervenção técnica, ajuda material, recursos sociais, intercâmbio com empresas, inclusive mediante celebração de convênios, acordos ou contratos, ou pesquisa social. Parágrafo 3º. O serviço social terá como diretriz a participação do beneficiário na implementação e fortalecimento da política previdenciária em articulação com associações e entidades de classe. Parágrafo 4º. O Serviço Social prestará assessoramento técnico aos Estados, Distrito Federal
e municípios na elaboração de suas respectivas propostas de trabalho relacionadas com Previdência Social. Parágrafo 5. O Ministro de Estado da Previdência Social editará atos complementares para a aplicação do disposto neste artigo. Artigo 162. O benefício devido ao segurado ou dependente civilmente incapaz será pago ao cônjuge, pai, mãe, tutor ou curador, admitindo-se na sua falta e por período não superior a 6 meses o pagamento a herdeiro necessário mediante termo de compromisso firmado no ato de recebimento. Parágrafo 3º. O período a que se refere o caput poderá ser prorrogado por iguais períodos, desde que comprovado o andamento regular do processo legal de tutela ou curatela. Parágrafo 4º. Na hipótese de interdição do beneficiário para fins de curatela, a autoridade judiciária poderá utilizar-se de laudo médico pericial da Perícia Médica Federal. Parágrafo 5º. No ato de requerimento de benefícios operacionalizados pelo INSS, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em ato do INSS. Artigo 163. O segurado e o dependente, após 16 anos de idade, poderão firmar recibo de benefício, independentemente da presença dos pais ou do tutor. Artigo 164. A impressão digital do beneficiário incapaz de assinar aposta na presença de servidor da Previdência Social ou representante desta vale como assinatura para quitação de pagamento de benefício. Artigo 165. O valor não recebido em vida pelo segurado somente será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento. Artigo 166. Os benefícios poderão ser pagos mediante depósito em conta corrente bancária, em nome do beneficiário. Parágrafo 3º. Na hipótese da falta de movimentação relativa a saque em conta corrente, cujos depósitos sejam decorrentes exclusivamente de pagamento de benefícios por prazo superior a 60 dias. Os valores dos benefícios remanescentes serão estornados e creditados à conta única do Tesouro Nacional com identificação de sua origem. Artigo 167. Exceto na hipótese de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios do RGPS, inclusive quando decorrentes de acidente de trabalho. Inciso 1. Aposentadoria com auxílio por incapacidade temporária. Inciso 2. Mais de uma aposentadoria. Inciso 3. Aposentadoria com abono de permanência em serviço. Inciso 4. Salário maternidade, com auxílio por incapacidade temporária. Inciso 5. Mais de um auxílio acidente. Inciso 6. Mais de uma pensão deixada por cônjuge. Inciso 7. Mais de uma pensão deixada por companheiro ou companheira. Inciso 8. Mais de uma pensão deixada por cônjuge e companheiro ou companheira. Inciso 9. Auxílio acidente com qualquer aposentadoria. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de que tratam os incisos 6, 7 e 8 do caput, fica facultado ao dependente optar pela pensão mais vantajosa, observado o disposto no artigo 167-A. Parágrafo 2º. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente, auxílio suplementar ou abono de permanência em serviço. Parágrafo 3º. É permitida a acumulação dos benefícios previstos neste regulamento, com o benefício de que trata a Lei 7.070, que não poderá ser reduzido em razão de eventual aquisição de capacidade laborativa ou de redução de incapacidade para o trabalho ocorrida após sua concessão. Parágrafo 4º. O segurado recluso em regime fechado, durante a percepção pelos dependentes do benefício de auxílio reclusão,
não terá o direito aos benefícios de salário maternidade e de aposentadoria reconhecido, exceto ser manifestada a opção pelo benefício mais vantajoso também pelos dependentes.